Muito bem. Terceiro ponto da lição, a santificação do novo homem. Já é agora um processo. Ao contrário da regeneração, o homem foi regenerado, o homem foi perdoado. Então, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, quando o homem aceita ao Senhor Jesus, ele é regenerado, ele é lavado, ele é perdoado de tudo que ele fez. Aprendemos que agora ele não tem mais culpa. O Senhor perdoou. Então, a regeneração é um ato instantâneo. Já a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, de homens e mulheres perfeitos. Então, a santificação, enquanto a regeneração é um ato instantâneo, você aceitou Jesus, está arrependido, o Senhor te regenera, o Senhor perdoa, o Senhor te limpa, o Senhor te lava. Mas agora há o processo de santificação, que a santificação é um processo, como já falei. Em todo o tempo da sua vida cristã, você vai, vou usar a minha expressão, se esforçar, você vai a obedecer a Deus e a sua palavra. Então, a santificação como posicionamento, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, você foi justificado, você foi perdoado, não há mais culpa em você diante de Deus. Deus olha para você e vê em você o sacrifício de Cristo, e você perdoado, você limpo, você purificado. Então, Deus apenas, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Pastor, complicou, não é? Como é que o homem pode ser santo? O homem pecador, o homem que é falho, como é que ele pode abrir a boca e dizer que é santo? Sim, pode. Pode. Deus olha para ele e vê agora um homem santo. E eu gostaria que você lesse comigo Lucas, abra sua Bíblia. Talvez você esteja vendo esse vídeo, você que é católico, né? Você pode abrir sua Bíblia também, não tem problema. Lucas capítulo 23, versículo 42. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, isso foi aquele ladrão lá da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele cidadão estava no fim da vida, ia morrer ali na cruz, não tinha como escapar, era a morte certa. Mas ele olha para Cristo e vê em Jesus que Jesus é o Salvador. Interessante isto. Ele não precisou viver 10 anos para frente, mas ali Jesus iria perdoá-lo. Então Jesus o perdoou, e no versículo seguinte Jesus disse assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Salvação, perdão. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, há um texto sagrado, o Senhor dizendo: digo aos santos que estão na terra, e em quem a minha alma há prazer. Então, amados, Deus, Ele olha para o ser humano agora
e vê neste ser humano um homem santo, que está no mundo, que paga os seus impostos, que tem os seus compromissos, que é preciso alimentar o seu corpo, mas uma pessoa que obedece a Deus e a sua palavra. Para Deus, esta pessoa agora que entregou sua vida a Cristo está debaixo do senhorio de Cristo. É um santo, é um santo. Talvez para você seja difícil de acreditar, mas para Deus isto é a coisa normal, porque Deus é aquele que perdoa, é Ele quem perdoa. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, vou ler o 1 e o 2, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja, esse acraseado, ou seja, para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar, olha, não é só a igreja que está em Corinto, com todos os que em todo lugar invocam, chamam, obedecem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Coisa linda, né? Então Deus olha para o pecador arrependido, regenerado, e que está observando a sua palavra. Deus olha para ele e diz: este é santo, esta é santa. Glória a Deus. Há pessoas que acham que uma pessoa pode ser chamado santo, aquele que lá no passado se recrutou, ficou dentro de um recinto, que dava esmolas, que andava com roupas frágeis, simples, é um santo, é uma santa. Não. Esses santos aqui tinham esposas, tinham filhos, eram casados, mas antes de estarem nesta condição, eles foram desobedientes, detratores, foram pessoas que pecaram, pessoas que pecavam, que idolatravam, que eram envolvidos em feitiçarias, em porfias, em inimizades, em contendas. É só observar a história da igreja de Corinto, das pessoas de Corinto, e esses irmãos aqui eram pessoas que viviam em Corinto e ouviram a pregação do Evangelho e creram, e agora foram perdoados, e agora estavam vivendo numa outra vida, num outro modo de viver, estavam servindo a Deus de fato e de verdade, e Deus olha para eles agora e os chama de santos. Muito bem, a santificação como processo. Olha, a santificação do ser humano não é algo de imediato, há um processo nisto. É preciso que o crente, a pessoa que aceitou a Cristo, ele se esforce para amar ao Senhor, e as práticas que ele vivia antes, que ela vivia antes, práticas pecaminosas, desobedientes, cheios de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de tudo que não presta, eles agora mudar de direção, porque eles agora servem a um Deus que exige, vou usar essa expressão, que aquele que o serve seja santo. O texto sagrado diz: sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. E como é que o homem, ele fica agora num estágio desse, de santificação? Ele tem que estar 24 horas enclausulado? Não. Ele sai no comércio, ele trabalha, ele tem os seus afazeres, ela tem os seus afazeres, ele é casado,
pai de filhos, tem uma família, ou até solteiros mesmo, não importa. O que importa é que ele ou ela aceitou Jesus e vive a palavra. Isso é um esforço diário, é um exercício, a santificação é um exercício diário. A santificação como processo, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Eu gostaria de ler com você Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda, o caminho, a estrada, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Para que a noite se dissipe, o sol vem chegando, vem raiando aos poucos, até aparecer completamente. Então a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso é um processo de santificação. Efésios capítulo 4, versículo 13. E este dia perfeito para os justos acontecerá do arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, aí para a igreja de Deus, para aqueles que aceitaram Jesus, que estarão com ele nos céus. Aí é o dia perfeito. Aí nós agora estaremos na estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A santificação é isso. Enquanto estivermos aqui nesta terra, somos sujeitos a tudo, estamos sujeitos a tudo, até de cair na fé, que Deus nos guarde. Mas nós precisamos lutar, estar orando, observando a palavra, na igreja, pregando o Evangelho, trabalhando nos trabalhos seculares, porque enquanto estivermos aqui, nós temos que ter as nossas atividades. E quando o Senhor Jesus vier, aí a sua igreja vai entrar agora no dia perfeito, na eternidade. E estaremos, diz o texto do apóstolo Paulo em Coríntios, para sempre com o Senhor. Aí chegamos na estatura de varão perfeito. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos nesse exercício da santificação, nos resguardando, tomando cuidado, para que os nossos atos anteriores, antes de aceitarmos a Cristo, a gente não venha praticar. Os palavrões, os imorais, não é? Essas coisas nós temos que nos resguardar. Muito bem, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Olha, o crente em Jesus, quando aceita Cristo, ele precisa mudar o seu temperamento, sua forma de agir, gracejos imorais, corta, imoralidade,
pornografia, indecência, tudo o que Deus não aceita, o homem tem que deixar. Não há aquele negócio, olha, eu sou crente, mas o meu braço não é, viu? Qualquer coisa está aqui, ó. Não. Isso não é postura de um homem, de uma mulher, de um ser humano que nasceu de novo. Se era bravo no passado, se não levava desaforo para casa, isso são atribuições do velho homem. Se não tinha paz, precisa ter agora. Se tinha inimigos lá no passado, depois que aceitou Jesus, vá falar com esses seus inimigos, peça desculpa e viva uma vida nova. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Hebreus 12 e 14. Seguir é buscar, seguir é ir atrás, correto? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem essa santificação em mim, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, querido irmão, siga a paz com todos. Olha, eu sou crente, mas não tem como eu seguir, não tem como eu ter paz com o meu vizinho. Homem, eu não posso ver ele. Não pode ser assim. Se depender de você, tenha paz. Fale com ele. Não lhe deseje mal. Às vezes a gente não consegue agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou. Se nem Jesus agradou, eu também não vou agradar a todo mundo. Você não vai agradar a todo mundo. Vai ter pessoas que não vai com a sua cara, mesmo sem nunca ter falado com você. Mas você precisa vencer tudo isto. Então, seguir a paz com todos, com todas as pessoas, independentemente do que ela seja, tenha paz com ela. E a santificação, certo? A santificação já não depende de outras pessoas, só depende de mim, só depende de você. Então, siga a paz com todos e a santificação. Sem essa santificação, você, nós, e o texto sagrado diz, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Eu li um livro chamado Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Era um pregador indiano, e ele, a sua família era bastarda, tinha condições, mas ele ouviu a mensagem do Evangelho, alguém pregou, falou de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus. A família não gostou, não quis, expulsou-o de casa, mas ele não deixou o seu mestre querido. Antes ele queria parecer-se com o seu mestre. Ele amava tanto o Senhor que queria parecer-se com Jesus. E como lá na sua região, no Tibete, naquela área toda, a natureza é bem diferente da nossa aqui, não é? Tem muito gelo. Ele saía com os pés descalços para pregar o Evangelho, e sangrava, o gelo cortava os pés dele. E um dia ele chegou na casa de uma senhora e bateu na porta. Ou que foi a criada ou a filha da senhora saiu, e quando olhou, voltou correndo chamar a sua senhora ou a sua mãe e disse: olha, quem está lá fora é Jesus. A mulher disse: Jesus? Ela disse: Jesus está lá fora, quer falar com a senhora.
mas quando a mulher saiu, era ele, Sundarsani. A expressão sadhu era um termo indiano que significa mestre, ensinador. E aquela mulher observou nele uma aparência de Cristo, porque ele tinha comunhão com o Senhor. Ele se relacionava com Cristo na adoração e na santificação. Então o comentarista diz: quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha o que o texto sagrado nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por Deus ser santo, Ele requer nós, seus servos, sejamos santos também e sigamos a sua palavra. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 21. Deus é santo e Ele requer que o ser humano seja santo, e essa santificação vem pela aceitação ao Filho de Deus, e esse processo de santificação é um processo diário nosso. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Queridos, Deus não quer que você vá para o inferno. Não, Deus não quer. Deus não quer. O ser humano, ele vai para o inferno com seus próprios pés, porque ele quer ir. Mas a palavra de Deus orienta o ser humano a viver uma vida de santificação, de regeneração, de obediência à sua palavra. Todo ser humano vai estar diante de Deus, e aí cada um, quer rico, quer pobre, ele será responsabilizado pelos seus atos e pela sua indiferença a Deus e a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santificação. A você que é rico, a você que não é e que ainda não encontrou, não entregou sua vida a Cristo, eu lhe deixo esse recado: entregue sua vida ao Senhor Jesus, creia nele e o obedeça, antes que a morte venha e lhe traga e lhe leve a uma eternidade que de lá não tem mais como arrepender-se. Esta é a palavra da nossa parte para você. Deus lhe ama e quer perdoar todos os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Na próxima semana nós estaremos com mais uma nova lição sobre a igreja eleita no nosso segundo trimestre. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, te louvamos e te agradecemos por esta aula tão importante que nós tivemos da tua palavra. Que os teus servos possam compreender e cada um de nós possamos estarmos em santidade, em santificação diante de ti. Ao amigo, à amiga, a pessoa que está
a ouvir, a assistir esta aula, que seja abençoado e que ele ou ela possa entregar sua vida a Ti e reconhecer o sacrifício que o Teu Filho Jesus fez por eles. Abençoa a humanidade, abençoa as nossas autoridades aqui no Brasil e no mundo. Abençoa as nações. Em o nome de Jesus te peço. Amém. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser.